Este é um vídeo do Grupo de Pesquisa de Metamateriais em Estruturas MSU, integrado ao Laboratório LabFIS da Universidade Federal de Itajubá. Bom, após finalizar a leitura de entrada de dados, vamos dar uma organizada, separar aqui com os caracteres, para saber o início e o fim dessa subrotina de readFile. Então, vamos fazer a mesma coisa com o type. E agora vamos fazer uma última parte, que é a associação dos nós com os elementos. Quando entramos justamente nessa subrotina de elementos, então vamos entrar, vamos dar um F5 aqui e vamos verificar o que acontece com o self do elemento. Então, temos os três elementos. Dentro de cada um desses elementos, observamos que aparecem as informações do nó. Se abrimos aqui a cruz, que abre o vetor, vemos que ele ainda não está alocado e não tem informações nenhuma nesse pointer que definimos como nó. Vamos lembrar aqui que no type element tem um pointer definido como nó de dimensão desconhecida. Então, agora vamos vincular ou associar as informações dos nós dentro dos elementos, de tal forma que quando acedamos à variável de elementos, tenha nela todas as informações dos nós de início e fim de cada elemento. Por enquanto, só temos armazenado na incidência o número do nó inicial e o número do nó final. Porém, não sabemos as coordenadas. Então, na vinculação desse pointer, vamos poder fazer sim a vinculação dessas coordenadas. Para isso, vou criar no final da subrotina de leitura do arquivo de entrada de dados, vou criar uma subrotina, ou vou chamar uma subrotina que se chama Associate Nodes with Element. E essa subrotina vai ter o self do próprio problema estrutural. Então, não tem nenhum nível que ela esteja acessando a mais, como a gente fazia, por exemplo, aqui ou aqui. Então, essa subrotina, como ela trabalha o mesmo self do nosso problema estrutural, ela tem que ser definida dentro do nosso problema estrutural. Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, só para separar, e vou criar a minha subrotina de associação. Então, o nome dessa subrotina, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e vou finalizar ela de novo, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vou colocar um end para simbolizar o fim dessa subrotina. Então, de novo, coloco aquela parte do implicit non e vou definir agora as minhas variáveis. Só que vou seguir uma sequência para poder criar o caminho ou uma direção que vai indicar onde estão as informações dos nós. Então, inicialmente, vou definir uma variável type, que vai ser do type problem. E essa variável vai ser de entrada e saída dessa subrotina. E ela se chama self, que é a minha variável de entrada e saída. Então, ainda não estão completas essas informações dela, porém daqui a pouco vou explicar, vou complementar essas informações. E vou definir uma outra variável, type node, aqui,
que essa variável vai conter as informações de cada um dos ponteiros que eu vou utilizar. Então, lembrando que o ponteiro, ele simplesmente copia a informação da memória de onde estão armazenadas essas informações. Vou colocar aqui uma variável também inteira, onde vou armazenar as informações do meu nome ou o identificador do meu nome. Como estamos trabalhando com treliças, vamos fazer diretamente a alocação de todos os nós em cada um dos elementos como 2. Então, vou fazer um loop onde vou percorrer todos os meus elementos. Então, vou fazer um i de 1 até o meu número total de elementos, que ele está armazenado dentro da minha mesma variável self. Então, seria o n elements aqui. Percorrendo esse loop aqui, vou chamar para cada um desses elementos uma subrotina que vai definir quantos nós tem dentro de cada elemento. Então, como já falamos, que no caso de treliças ou de elemento de barras, são sempre 2 elementos. Então, vou fazer aqui só para vocês verem como fica a alocação de uma variável dinâmica dentro de um módulo. Então, eu vou percorrer todos os elementos e para cada elemento, i, certo? Lembrando que esse i aqui, ele muda de 1 até o número de elementos. Vou fazer a alocação de cada um deles. Então, vou agora definir dentro do meu módulo de elementos essa subrotina. Vou copiar isso daqui, esse separador aqui, que não é nada mais do que um texto, mas facilita a organização dos meus módulos. Então, vou copiar já até essa parte aqui das subrotinas e vou trocar simplesmente o nome dela, que já defini ele aqui atrás, vai ser a alocação dos nós dentro dos elementos. E vou dar um Ctrl C de novo, Ctrl V aqui, e vou finalizar essa minha subrotina. Então agora vou ter a minha variável type, de novo vai ser a mesma. E essa subrotina, a única função dela vai ser, dentro do módulo de elementos, definir o tamanho do vetor nodes aqui, que se vocês lembram lá no type, ele era de dimensão variável. Então agora eu vou falar assim, dentro de cada elemento, lembrando que estamos dentro do módulo elementos, então o self aqui, ele representa cada um desses elementos. Então, esse vetor de nós aqui, vou falar que ele tem uma dimensão de 2, sempre, porque eu tenho unicamente 2 nós por cada elemento, no inicial e no final. E esse node aqui, ele é um type node, que eu posso usar porque eu estou integrando meu módulo nodes dentro do elemento. Ou seja, esse node vai ser um vetor que na posição inicial vai ter as informações do nome, ou seja,
o ID do nó e a coordenada x e y do nó. E aqui na segunda posição vai ter o ID do nó 2, certo? E as posições x e y do nó 2. É isso que eu estou falando. Então agora já defini que cada elemento tem dois nós do type node aqui. Então essa subrotina que ela fez foi justamente essa integração. Agora vou voltar no meu problema de associação e vou fechar aqui, onde já está fechado. Agora vou definir um outro loop que vai percorrer dentro de cada elemento os nós. Então vai ser de 1 até 2, que é o número de nós que eu tenho dentro do meu elemento, e vou fechar esse outro loop aqui. Dentro desse segundo loop, eu vou solicitar o identificador ou número do nó que eu armazenei lá na incidência de cada elemento. Então vou ter essa incidência dentro dos elementos. Dentro de cada um dos elementos que eu estou percorrendo com o meu i, e no nó j, ou seja, o nó inicial ou o nó final. O nó inicial será quando j seja 1 e o nó final quando j seja igual a 2. E agora vou colocar aqui dentro do meu pointer. Vamos usar a seguinte notação para indicar que não vou copiar a informação, senão unicamente o endereço da memória onde esse pointer está registrado. Vou colocar aqui que dentro de cada um desses nós que eu estou pegando, vou lá no módulo de nós e para o nó número identificador do nó, vou copiar todas as informações dentro dessa variável aqui. Para isso, para eu poder utilizar esse pointer, tenho que modificar meu self falando que ele vai ser o objetivo e que esse node pointer é o ponteiro. Então, é uma simples notação para poder utilizar ponteiros. Com isso, eu armazenei essas informações, ou o endereço das informações desse nó, que no caso para o elemento 1, por exemplo, o nó 1 seria o nó inicial. E vou armazenar o endereço da memória, onde estão as informações desse nó 1, dentro desse node pointer aqui. E agora, vou fazer aqui a chamada de uma subrotina que vai inserir esse ponteiro dentro do elemento. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar dentro desse elemento aqui, que seria o elemento i, ele vai pegar e vai levar aqui o endereço das informações do nó 1, que estão armazenados no node pointer. Porém, eu ainda não defini essa função que me permite extrair de dentro do elemento qual é o nó inicial e o nó final, nem essa outra subrotina aqui.